Então, pessoal, continuando aqui a nossa aula, existem diferentes tipos de liderança, né? A gente viu aqui que você pode até ter uma personalidade que gere liderança, mas você sem treinamento não vai ser um bom líder. Você sem treinamento não vai conseguir desenvolver a sua liderança. Ela vai estar sempre limitada e dificilmente ela vai se desenvolver sozinha, sem estudo, sem ser intencional. A liderança, ela precisa ser intencional. Intencionalmente, eu preciso querer me tornar um líder. Intencionalmente, eu preciso querer melhorar a minha liderança. Intencionalmente, eu preciso estudar a respeito das minhas atitudes, a respeito de grandes líderes, a respeito do comportamento assertivo, de uma comunicação assertiva, e a gente vai falar bastante de comunicação também, tá? Sobre a importância de se comunicar, sobre a importância de saber se fazer entender e de ganhar o coração das pessoas para te ouvir. Nós vamos falar sobre isso também. Então, o primeiro estilo de liderança que eu quero falar com vocês é sobre a liderança situacional. O que é a liderança situacional? Bom, liderança situacional, ela entra dentro de um estilo de liderança. Essa é uma dos estilos que a gente vai conversar aqui, tá? Então, a liderança situacional, ela tem um caráter flexível. Como assim? Ela é capaz de se adaptar ao ambiente de trabalho e às necessidades da organização. Ela não se baseia em uma característica ou em uma habilidade específica do líder. Para os autores da teoria situacional de liderança, os líderes eles devem ter a percepção para entender quando mudar o seu estilo de gestão. Então, um líder ele precisa ter essa percepção do ambiente que ele está inserido. Né? Qual é o momento de eu ter uma liderança mais agressiva? Qual é o momento de eu ter uma liderança mais empática? Qual é o momento de eu ter uma liderança mais posicionada? Qual é o momento de eu ter um pouco de humildade a mais, reconhecer isso diante dos meus liderados? Então, o líder situacional, ele entende o momento, ele entende o ambiente, ele tem essa percepção da leitura, ele entende que a liderança não é algo engessado, eu sou um líder rígido e eu vou ser rígido a todo momento. Não, né? Ele consegue fazer essa leitura e ele consegue se adaptar a isso. Então, para os autores, os líderes têm que ter a percepção de quando mudar o estilo de gestão. Além disso, eles precisam notar qual estratégia de liderança se encaixa em cada novo momento, em cada novo paradigma, em cada nova situação, em cada novo desafio. Para Hersey e Blanchard, não existe apenas um estilo de liderança que funcione para todas as situações. Então, o líder ele tem que ser muito moldável, ele precisa ser muito flexível. Acho que essa é a palavra, né? Que foi qual a gente começou aqui. Então, a liderança situacional, ela oferece uma alternativa à ideia de liderança tamanho único. Então, eu preciso ter essa capacidade de ler o meu time. Já viram líderes que são muito bons com uma equipe, com um time? E aí, quando a gente muda esse líder de equipe, de time, ele não consegue ter os mesmos resultados? Por que isso acontece? Porque esse líder, ele não consegue se adaptar ao ambiente, né? Ele era bom com aquela equipe, porque aquela equipe respondia ao estilo de liderança dele. Mas quando ele precisa mudar, porque ele recebeu um novo desafio, porque ele está em um novo ambiente, porque ele está em uma nova situação, ele não consegue. Por quê? Porque não é que ele é um líder ruim, mas ele é um líder que não consegue se adaptar. Ele é um líder que não entendeu a necessidade do local onde ele está. E um exemplo que a gente tem disso é o técnico Bernardinho. Todo mundo conhece ele, né? O que ele falou numa entrevista? Que ele tinha um time antigo que ele gritava muito com aquele time. Mas aquele time respondia a essa liderança. E aí o que ele falou? Que com esse novo time, ele não podia fazer isso. Se ele gritasse, o povo chorava, que essa geração tá assim, né? Não, tô brincando. Mas ele falou o seguinte, se ele gritasse com essa nova geração, ela assustava. Então ele já não podia fazer isso.
né? Então, ele entendeu, um bom técnico, um bom líder, ele entendeu que para aquele novo momento da vida dele, ele precisava mudar as táticas, as estratégias e tudo mais, ok? Então, a liderança situacional, ela oferece uma alternativa à ideia de liderança tamanho único. Não se trata de encontrar o estilo de liderança perfeito, mas sim liderar no caminho certo em cada situação. E aí a gente tem aqui, né, os 4 estilos da liderança situacional, que é a direção, a orientação, o apoio e a delegação. Então, ó, dá uma lida aí na direção. Leu? Agora lê aí, orientação. O que tá falando? Apoio. Lê agora aí que tá falando apoio. E por último, delegação. Onde o líder se afasta porque ele já consegue ali liderar, né? Pode ler aí também. Então, gente, esses são os 4 estilos, os 4 passos, né, da liderança situacional. E agora nós vamos ver outros estilos de liderança também. Nós temos aqui a liderança autocrítica. O que é a liderança autocrítica? Então, gente, a liderança autocrítica é aquela em que o chefe, ele é o centro das decisões. E é bastante centralizador. A gente não pode nem chamar de líder, né? Mas é um estilo de liderança que é estudado onde o líder é chefe, que é aquela imagem que a gente viu lá. Então, o subordinado ele deve se contentar com ordens, com pouco espaço para questionar ou dar sugestões, e é um estilo que costuma causar muita insatisfação entre os colaboradores, desmotivando eles, deixando o ambiente mais sensível a conflitos, porque as pessoas não se sentem à vontade de expor suas ideias, não se sentem confiantes, elas sentem que elas vão ser humilhadas, que elas vão ser ridicularizadas. Esse não é um bom estilo de liderança. O líder ele precisa conseguir deixar os seus liderados à vontade para que haja transparência no processo, para que ele consiga de fato entender o que está acontecendo, para ele poder tomar decisões. Então, subordinados que estão sujeitos à liderança autocrítica tendem a desenvolver entre si uma forte tensão, um ambiente despropício ao trabalho. Frustração, agressividade de uma forma geral, manifestam também comportamentos de autoproteção, então isso acaba gerando brigas, porque a pessoa ela se sente o tempo todo numa posição de quê? De defesa. Ela acha que ela vai ser atacada por esse líder. Então, na execução de tarefas, elas não demonstram satisfação e só trabalham mais intensamente na presença do chefe por medo. Medo dele gritar com elas, medo de ser mandado embora. Então, o medo, ele acaba atuando ali como um agente colaborativo. E ambientes onde isso acontece, não existe uma liderança, né, gente? Se a liderança é algo que inspira, esse tipo de liderança, ela não existe, na verdade. Então, na ausência do chefe, as pessoas tendem a extravasar sentimentos e frustrações. Então, é aquela empresa onde o tempo todo as pessoas estão falando mal do chefe, as pessoas estão desabafando coisas ruins, porque elas não conseguem levar esses sentimentos para o chefe, por medo. E aí, isso acaba gerando um ambiente ruim, isso acaba gerando falta de produtividade, isso acaba gerando falta de relacionamento e, consequentemente, a empresa não cresce, a empresa não consegue agregar novos talentos, não consegue desenvolver novos talentos. Por quê? Porque pessoas boas não permanecem nesse tipo de liderança. Pessoas boas, elas, talentos, né? Vamos colocar assim, pessoas boas como talentos, pessoas que possuem aquilo que o mercado oferece, elas vão querer ir para um ambiente mais saudável, lógico. Não vão querer se submeter a esse tipo de pressão. E, por um outro lado, num sentido completamente oposto, a gente tem a liderança liberal. O que é a liderança liberal? Vamos falar no próximo vídeo.